Mais uma vez, a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos hoje dando continuidade e leremos o capítulo 5, que é o último da primeira carta universal de João, na nossa leitura bíblica comentada. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Cristo quer dizer ungido em grego, e Messias quer dizer ungido em hebraico. Então, quem crê que Jesus é o Cristo, que é o ungido, é nascido de Deus. É nascido de Deus. Né? O profeta Isaías, lá no capítulo 61, diz que fala ali porque o Senhor me ungiu. Ele é o ungido de Deus. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha bem, nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se disser que ama a Deus, pode até amar a Deus, mas se amar a Deus e não guardar os mandamentos, não ama. Em João 14:15, Jesus fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não adianta dizer que ama e não guarda o mandamento. E ele ajuda você a guardar o mandamento. A mim. Porque nós, de nós mesmos, por causa da nossa livre vontade, as pessoas falam livre arbítrio, às vezes a pessoa não sabe o que é arbítrio. A nossa livre vontade, né? A nossa vontade, aí se a gente viver assim, a gente não vai seguir os mandamentos. Nós podemos usar a nossa vontade para servir a Deus. E ele falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em João 14:15. Em João 15:14, Jesus fala: vós sereis meus amigos se guardardes os meus mandamentos. Ou se guardardes o que vos mando. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você pensa que é pesado, eu penso que é pesado, mas ele haverá de dar-nos condições para que nós cumpramos os mandamentos. Então o mandamento não é pesado. Ele está falando aqui, a palavra de Deus diz que os mandamentos não são pesados. 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela vence o mundo. A fé é fundamental. A fé em Hebreus, nós já lemos, Hebreus 11:1, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é que é fé. Ah, mas eu quero ver. Não é quer ver. Você tem que crer para ver. Em João 11:40, que trata lá da fala, da ocasião da ressurreição de Lázaro, diz: se creres, verás a glória de Deus. Não é verás, crerás e verás. É verás se creres. Tem que crer primeiro, para depois ver, para depois experimentar. E quem é nascido de Deus vence o mundo. Vence a sutileza do pecado, as armadilhas do mundo. Há muitas armadilhas. Quantas vezes você falou: puxa vida, caí numa armadilha, fiz uma escolha errada.
Mas se você fizer a escolha segundo a palavra de Deus, sua escolha vai estar certa. E Deus entrará consigo para ajudá-lo ou ajudá-la na busca de cumprir o mandamento dele. Então, nós precisamos de fazer isso, senão nós não alcançaremos a vitória que ele tem para nós, entendeu? Essa vitória que vence o mundo. 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ô, Marlete, você não morre mais. Eu estava vendo aqui que você comentou lá, né? Na postagem da Irani. Deus continue abençoando você, toda a sua família, guardando, ajudando. Um grande abraço, muita saudade de vocês, né? Uma hora eu vou ligar, vou fazer uma ligação para todo mundo aí, para renovar, para lembrar, para mostrar que a gente não se esquece de vocês, né? Tantos anos juntos trabalhando. Mas Deus continue abençoando a todos nós nesse dia de domingo e nos dias vindouros. E só vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele crê, ele toma Jesus como Senhor e Jesus ajuda a pessoa a vencer os problemas do mundo. Todos nós temos problemas. Às vezes você, eu, outros, pensamos, mas parece que só eu tenho problemas. O meu problema não acaba, o meu problema é assim, eu estou com um problema desse jeito, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de doença que me incomoda, eu estou com um problema X, problema Y. Mas você, isso aí não é privilégio seu, não. Todos nós temos problemas. Foi para isso que Deus deu a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque se nós não tivermos Jesus, nós vamos perecer. Nós não vamos aguentar nossos problemas. Sendo o maior problema o pecado, né? Que nos leva à morte eterna. A morte eterna. E 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7. Porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aqui está a Trindade. Ô, Lucimara Buzinaro, essa família Buzinaro muito rica, muito querida, lá de Bataguaçu, seu Ademar Buzinaro, seu Nelson Buzinaro, os vários que buzinaram, né? Rony Clévio, ô Rony! Que bom, Rony, você aqui assistindo. Deus continue abençoando a todos nós. Rony está lá na Louisiana, lá em New Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Que bom, bem-vindo, a paz do Senhor. Então, aqui nós vemos, e são 3, e 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Tem uma versão que fala que é o Pai, a água e o Espírito Santo. 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. Desculpe, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus
em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Deus é mentiroso. E Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Tive que mexer aqui no iPad, porque está constando aqui que não está vindo energia, né? Mas que bênção nós estamos aqui. Vamos ver se nós conseguimos terminar, concluir aqui. Agora, quem não crê está dizendo que Deus é mentiroso. É mentiroso. Isso é perigoso. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. E esta vida está em seu Filho, que é Jesus Cristo. Ele deu a vida para nós, dá a vida eterna para nós. E essa vida eterna, só Jesus tem para dar. Ninguém mais tem para dar. É só Jesus. Tem gente que quer procurar a vida eterna em outro lugar, mas não acha, porque é só Ele que tem. Manuel Chamorro, bem-vindo em nome de Jesus. A paz do Senhor seja com todos nós. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, é a vida eterna. 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Nós já temos a vida eterna. É igual você, vou fazer uma ilustração, saudades também, meu irmão Manuel, meu xará, a paz. Nós já temos a vida eterna, mas nós podemos perder a vida eterna se nós abandonarmos. Porque olha bem, você compra um carro em 60 prestações, 5 anos. Se você não pagar a última, eles tomam o seu carro. Mas você já pagou quase tudo, o carro é mais seu do que deles. Não, mas você não pagou. Aparecida Assunção, bem-vindo, a paz do Senhor seja conosco. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender isso, né? Lá em Apocalipse 3:1 diz, guarda o que tens. Nós temos a vida eterna, para que ninguém tome a tua coroa. Então, há possibilidade de alguém tomar, o inimigo tomar. Nós mesmos perdemos de nós mesmos por escolha própria. Aparecida Assunção, que bom que você está aqui conosco. Está aqui conosco. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 11:22 diz, atentai para a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram. Os que caíram. E benignidade ou bondade para vós, se permanecerdes na benignidade, senão também vós sereis cortados. Não é? Demas era salvo, ou não era? Demas era salvo, companheiro de Paulo, mas de repente ele abandonou. Então, mas nós temos a vida eterna. Agora, nós vamos tomar posse do carro quando nós completarmos a obra. Quando nós partirmos daqui, aí
fecha a conta, aí nós só vamos esperar o dia do arrebatamento, e quem estiver vivo, se nós estivermos vivos, nós não precederemos. Nós lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, a respeito do arrebatamento, e nós não precederemos os que morreram em Cristo, que estão guardados em Cristo, porque eles morreram, mas guardaram a vida eterna. Igual Paulo fala em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então ele guardou a salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele guardou a fé, ele permaneceu salvo. Então, ele agora estava esperando a coroa que o justo juiz vai dar, não somente a ele, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não adianta pedir pela sua vontade, não. Só se a sua vontade coincidir com a ele, com a dele, você falar assim, Senhor, eu quero viver bem com minha esposa, minha família, isso é algo que Deus quer. Agora, às vezes, você quer mudar de trabalho, às vezes você quer mudar de cidade, às vezes você quer fazer alguma coisa que você está pensando, consulte ao Senhor. Não faça contra a vontade dele, porque você pode incorrer numa situação difícil para você, criar um problema na sua vida, não é? Então, aqui, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que a vontade dele, lá em Romanos 12:2, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Poxa, a minha não é. Eu penso que uma coisa é boa para mim hoje, às vezes não é. Às vezes não é agradável, não é perfeito, não é verdade? Quantas vezes, uma besteirazinha, você vai num restaurante, pede um prato diferente lá, depois você não gosta. A escolha foi sua. Mas ele nos ouve se for segundo a vontade dele, o nosso pedido. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 17. Toda iniquidade ou iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem domina o mundo é o maligno, por isso que o mundo está nessa situação que nós vemos, essa polvorosa, guerras, pandemias, doenças, terremotos, furacões, tornados, desentendimento entre os povos, a ganância, esse desespero do povo. Então, meus irmãos, é porque o maligno que domina. Mas Deus permite? Deus permite. Deus está no controle? Se Deus estivesse no controle, as coisas ruins estariam acontecendo? Se ele estivesse tomando conta? Não, é o homem, ele deixa o homem tocar do jeito que o homem quer. Ele pode interferir a hora que ele quiser, porque ele tem o controle, mas ele não está no controle. Se ele estivesse no controle, você acha que Deus, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ele deixaria acontecer tantas coisas terríveis que têm acontecido na humanidade? Não, mas isso aí é a escolha dos homens. Os homens que optam por isso, que escolhem isso,
fazem más escolhas. Tá certo? E 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui fala explicitamente, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, que é Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna está nele. Ele que tem a vida eterna, ele é a vida eterna. 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Terminamos essa primeira carta. Amanhã, por certo, iniciaremos outro livro, né? Que o Senhor seja sempre conosco.